Vamos lá, o governo federal bloqueou quase 3 bilhões de reais no orçamento deste ano para cumprir com os limites de gasto previstos pelo arcabouço fiscal. O bloqueio acabou sendo menor do que se imaginava e dá tempo a Fernando Haddad para que ele consiga aprovar mais medidas que aumentam a arrecadação federal. O bloqueio de 2,9 bilhões de reais é necessário para o cumprimento do limite de gastos imposto pelo arcabouço fiscal. Entre os gastos de custeio que serão bloqueados estão serviços de apoio, tecnologia da informação, energia elétrica e água, locação de bens móveis, diárias e passagens e serviços de comunicações. O detalhamento de quais ministérios serão atingidos pelo bloqueio será divulgado até o fim deste mês. Fernando Haddad e a equipe econômica reafirmaram o compromisso com a meta de zerar o déficit em 2024. Para Haddad, os resultados do início do ano estão próximos do esperado pelo governo e a avaliação bimestral das despesas e receitas ao longo do ano ajuda o governo a tomar decisões. Mas a minha impressão e a impressão da equipe, por ocasião do envio do orçamento, era de que talvez as receitas correntes estivessem um pouco subestimadas e as receitas extraordinárias um pouco superestimadas. Isso está se comprovando, mas elas estão se compensando razoavelmente bem. Do lado da Receita, o que permitiu um bloqueio bem menor das despesas foi a arrecadação do governo federal de 186,5 bilhões em fevereiro, melhor desempenho para o mês em 30 anos. Em janeiro, o resultado também surpreendeu, passando dos 280 bilhões. O equilíbrio alcançado no primeiro bimestre do ano é uma forma do governo sinalizar ao mercado e ao Congresso Nacional que está colocando um freio de arrumação nas contas públicas. Segundo o ministro Fernando Haddad, o esforço para entregar o déficit zero precisa ser dos 3 poderes. Hoje a meta é uma lei. O resultado não depende só de fixar na lei o que você quer. Depende de um esforço do Executivo, do Legislativo e do Judiciário em proveito do equilíbrio de contas. Haddad ressaltou que o mercado já começou a baixar as previsões para o déficit deste ano, mas que ainda precisa do Congresso Nacional para garantir o equilíbrio. Tem vários atores do mercado que já baixaram a previsão de déficit primário, né? Tem gente que saiu de 0,8 para 0,6, tem gente que está em 0,7, estava em 1. Tem acontecido essas revisões, mas eu entendo quem está aguardando. Nós também estamos aguardando a aprovação das medidas e a evolução das contas. É natural que seja assim. O debate hoje na imprensa entre economistas era, afinal de contas, qual a diferença entre contingenciamento e bloqueio? Sempre tratamos como se fosse a mesma coisa e não é. Não, é uma diferença técnica, né, de controle da execução orçamentária, que no final pode ter o mesmo efeito, mas quando a gente fala de contingenciamento, é quando você tem uma frustração de receitas, né? As receitas vêm menores do que aquelas que estavam estimadas no orçamento, e aí você faz esse contingenciamento. Quando se fala em bloqueio, é quando a despesa está maior do que o orçado, né? Então, você vai bloquear ali a execução das despesas. No final das contas, tem menos dinheiro igual do que aquilo que estava estimado, mas uma é pelo lado da receita e outro pelo lado da despesa. Agora, a tua avaliação sobre esse resultado, o Haddad pode cantar uma vitória, pelo menos desses 2 primeiros meses, mas não para o ano? Olha, é aquela história, né? Um ano tem 12 meses, nós estamos com 2 de execução orçamentária. Eu acho que a notícia positiva para o governo e para o resultado fiscal, que todo mundo espera que esteja de acordo com o arcabouço fiscal, ainda que existam muitas dúvidas, vem pelo lado da Receita, né? A Receita, o ministro explicou bem na entrevista, né? Teve sua compensação entre a Receita ordinária e extraordinária, mas no final ela veio próxima do estimado, muito provavelmente porque a gente ainda está com uma atividade econômica talvez maior do que o mercado estava esperando para janeiro e fevereiro, isso é uma boa notícia, mas, por outro lado, a gente precisa ver que o governo ainda tem muito esforço para fazer
em aumento de arrecadação, né, para chegar naqueles adicionais em torno de 170 bilhões que ele precisava. Eu acho que talvez o problema maior seja justamente a confirmação de despesas, que as despesas não cresçam mais do que o governo estimou lá atrás. A gente tem alguns indicadores, por exemplo, de gastos de previdência, de novos pedidos de aposentadoria, que têm aumentado muito, e talvez o governo tenha tanto uma pressão até o final do ano por despesa maior, quanto talvez ele não consiga todas as receitas que gostaria. Até agora, pelo menos o lado da receita, se cumpriu, mas em 2 meses. Cristiano, a pressão política sobre Haddad. Nós trouxemos aqui os dados da pesquisa Quest que mostram que ele tem uma avaliação muito boa no mercado financeiro, ao contrário do presidente Lula. O quanto ele sai blindado com esse resultado? Bom, eu acho que o resultado foi muito bom do ponto de vista político para ele, Thaís, porque a gente viu que havia uma estimativa que poderia haver contingenciamento, isso o PT não queria. Havia uma estimativa de que esse bloqueio poderia ser de 15 bilhões de reais. 30 até. Então... Ah, não, bloqueio 15, o contingenciamento que era 30. Bloqueio de 15 bilhões de reais e tal. Sendo que nessa semana, na segunda-feira, o presidente fez uma reunião ministerial, toda a sua equipe, por queda de popularidade, e pediu para os ministros mostrarem resultado. E quando dá essa mensagem, os ministros entendem, bom, eu tenho que gastar, né? Eu tenho que, enfim, executar aqui uma série de... Viajem mais, divulguem mais, vai ter que controlar um pouquinho esse... Mas aí eu acho que esse volume de 2,9 bi, ele fortalece o ministro. Fala, olha, não foi tanto, né? Vai ser menos. Na próxima semana, há uma expectativa de que o governo faça o detalhamento de que pasta vai sair, vai ser bloqueado aí esses recursos, e talvez aí a gente veja uma chiadeira um pouquinho maior, dependendo de que ministério seja cortado, né? Será que isso vai ser cortado do Ministério da Saúde, justamente onde a ministra, enfim, enfrenta uma série de pressões políticas, dificultando até mais o trabalho dela, ou não? Isso o presidente vai pedir para o ministro poupar, né, e acabar pesando a mão em outros ministérios. Então, essa é uma escolha também que eventualmente pode ter repercussão, né? Então, eu acho que o resultado foi muito bom, blinda o ministro, reduz um pouco a pressão política para ele, pelo menos no curto prazo, mas o desafio ainda permanece, porque mais lá na frente... eventualmente a gente pode ver esse debate voltando, especialmente se as despesas continuarem crescendo tanto, e aí a gente, eventualmente o PT tem que acabar pressionando politicamente para que o governo faça uma mudança de meta. Sim. O que o Haddad teria que travar uma nova batalha com o próprio PT dentro do governo, ainda que ele tenha respaldo dentro do Legislativo. Daniel? Ô, Thaís, só tem uma coisa... Vamos combinar aqui, né? 3 bilhões de reais para o que é o orçamento geral da União em 2024 ou em outros anos é um trocado. Então, isso acho que nem é o caso da gente esmiuçar quem vai ser afetado, coisa que a gente vai saber na semana que vem, porque realmente 3 bi é um trocado. Agora, o déficit zero, o déficit de 0,1%, que está dentro do déficit zero, porque tem uma banda de tolerância ali de 0,25%, continua calcado em premissas que muitas vezes são consideradas irrealistas. 2 exemplos. Continua na reavaliação bimestral de despesas e receitas uma previsão de obter 54 bilhões de reais com CARF, com as mudanças que foram feitas ali no CARF, acordos tributários, decisões tributárias no âmbito do CARF, agora com o voto de qualidade restabelecido. Isso é contradito pelo próprio CARF em nota técnica. Segundo ponto, você tem ali uma previsão de 25 bilhões de reais com compensações tributárias que o governo dinheiro que o governo deixaria de gastar. Compensações tributárias é aquela perninha ali do tripé que acabou mantida na medida provisória polêmica do final do ano, né? Já abrimos mão da desoneração, da reoneração da folha, o PERSE não vai acabar do jeito que o governo pensava e tem as compensações tributárias. As companhias de capital aberto estão reclamando muito no Congresso e essa articulação já está sendo feita. Em que medida é realista o governo contar com
o adiamento dessa despesa de 25 bilhões de reais. Então, a questão é, será que não estamos contando ali com premissas falsas para continuar com o discurso de déficit zero? Saúde, até a aprovação do teto de gastos, o orçamento brasileiro sempre foi chamado de peça de ficção. Depois do teto de gastos, como se impôs uma medida draconiana ali de aumento de despesas, ela ficou mais realista. E agora, com o arcabouço fiscal, hoje eu ouvi muito essa expressão, voltamos a ter um orçamento, uma peça de ficção. É isso? Eu não diria que tanto, tá? Porque o arcabouço fiscal ele é menos rígido do que o teto de gastos. Vamos, né, para quem está nos assistindo ficar claro. Basicamente, o teto de gastos fazia o seguinte, ele botava um limite no crescimento da inflação. Tá? Então, a despesa não podia crescer mais do que a inflação. Se nós tínhamos crescimento econômico real, então acima da inflação, isso era um efeito, ao final, que diminuía o crescimento do gasto público. O novo governo, em articulação com o Congresso, decidiu que isso comprimia muito as despesas, queria folga maior, e o novo arcabouço fiscal, ele coloca um limite, mas ele diz o seguinte, a despesa pode crescer 70% do crescimento da receita. Tá? Então, bota algum limite. Mais do que isso, que as pessoas pouco, às vezes, se dão conta, não é só em relação à receita, tem um limite de despesa. Dado que tem esse 70% de limite, por exemplo, no orçamento desse ano, o máximo que o governo pode gastar são 2 trilhões e 89 bilhões. E por isso, né, essa correta afirmação de que os 2,9 bilhões são nada, porque nós estamos falando de 2 trilhões e 89 bilhões. Mas o que acontece? Toda vez que a despesa começar a crescer acima desse montante, o governo vai ter, aí nesse caso, né, que fazer este bloqueio. Então, o que tem, na verdade? A gente tem, de um lado, receitas que, na minha opinião, sim, tem no mínimo um cenário talvez muito otimista, né, quando o governo fez. O Daniel acabou de comentar 2 fatores. Teve um ponto que agora o governo tirou, né, que foi a JCP, que tinha uns 10 bilhões lá, não está mais nessa estimativa, mas tem esses efeitos. Mas eu diria que talvez a maior pressão que virá para o governo não conseguir chegar ao 0,25 de déficit, que daria um limite de déficit de 29 bilhões, está no lado da despesa, em vários componentes, e não só na despesa discricionária do governo. Tem a parte da despesa com previdência que vem crescendo muito, acima do estimado. Sim. Então, eu acho que tem pressões tanto do lado da receita quanto da despesa, sim, para o governo não conseguir chegar nos 0,25 de limite. Cristiano, dia 15 de abril é a data limite para o governo enviar a nova lei de diretrizes orçamentárias. Quer dizer, a gente está tratando do orçamento deste ano, mas daqui a pouco já temos que começar a falar do orçamento do ano que vem. Em que ambiente político a LDO chega, principalmente considerando que o governo vetou, por exemplo, o cronograma de pagamento de emendas parlamentares, o crescimento do apetite político sobre o próprio orçamento e as emendas? Inclusive, eu queria pegar até esse ponto com que, por mais que seja troco, esses 3 bi, ele é 50% do corte das emendas dos parlamentares que gerou essa confusão toda. Então bloquear isso, dependendo do ministério que atinge, isso tem uma... Depende de para quem, né? Depende para quem. Então, tem um impacto político relevante. É óbvio que, do ponto de vista fiscal, é uma coisa, mas do ponto de vista político é outra completamente diferente. Então, eu acho que gera algum tipo de incômodo, vamos dizer assim, politicamente. Ele pode ser maior ou menor. E eu acho que, por conta justamente que foi menor, talvez o impacto político não seja tão grande. Bom, Thaís, a LDO vai chegar e eu acho que a gente pode correr o risco, inclusive, porque pela expectativa, né, a LDO ela tem que ser aprovada até o dia 15 de julho, né, que para o Congresso, 18, na verdade, que o Congresso entra em recesso, né? Então, a gente tem eleição esse ano, né? E, eventualmente, a gente pode ter uma discussão, o governo vai cumprir, não vai cumprir, o que tem que impor aqui de limite e tal, e até essa discussão sobre a questão das emendas parlamentares, do cronograma, eu acho que isso pode acabar dificultando
o debate e, eventualmente, repetir o que a gente viu no ano passado, né? Que é a LDO ser votada ali perto do final do ano, junto praticamente com o orçamento. Daniel, vou pedir licença aqui para gastar o último minuto desse bloco com a Audi, porque eu quero ouvi-lo, Audi. Ontem nós tratávamos aqui do fato do mercado achar que 2024 vai até ok, mas 25 e 26 não, ou seja, não está dada a melhora estrutural do fiscal. O quanto o debate sobre o 2025, já agora, no meio dessa discussão que estamos tendo, fica prejudicado? Talvez seja um pouco cedo, né, ainda. A gente precisa lembrar que a meta, o arcabouço fiscal, se permanecer, ele previa 0 para esse ano de déficit, né, com intervalo até 0,25, e depois 0,5% de superávit primário para 2025 e 1% em 2026. Então, o esforço fiscal teria que ser maior ainda. Talvez não se tenha uma pressão tão grande agora sobre o governo, do ponto de vista do cenário macro e das expectativas de mercado. Por quê? Porque, assim, a gente está com um crescimento ainda positivamente surpreendendo ainda nesses meses, então tem revisões do mercado esperando um crescimento um pouco maior. Ao mesmo tempo, a inflação está caindo, isso está ajudando essa expectativa de queda de taxa de juros, e aí, então, esse resultado fiscal, talvez não tão ideal, pressiona menos. Mas se as coisas piorarem do ponto de vista fiscal, lá pelo meio do ano, 2025 vai entrar rápido na pauta. Eu quero agradecer aos três, que eu vou me despedir dos três, porque hoje o WW está assim, a gente troca de assunto a cada intervalo. Vou receber outra figura ilustre aqui. Quero me despedir de Daniel Hittner, nosso diretor em Brasília, Audi Cunha, economista, e Cristiano Noronha, vice-presidente da Arco Advice. Obrigada aos três pela companhia. Ótimo fim de semana, bom descanso.